Estamos de volta com o Jornal Super News. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Jason Castro para falar sobre o desdobramento jurídico do caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Jason, bem-vindo aqui ao Jornal Super News. Olá, obrigado pelo convite. Jason, nós temos aí bloqueados da empresa Vale 11 bilhões de reais. Sim. Foi uma medida tomada emergencial, né, de início. Qual a possibilidade desses valores serem revistos ou até da empresa recorrer desses valores? Sim, é o seguinte, esse caso, ele até que a justiça está andando até bastante rápido, bastante célere, porque dias após o rompimento da barragem, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e requereu ao juízo que fosse bloqueado valores. Já são 3 valores bloqueados que totalizam 11 bilhões. E esses valores, a decisão, ela determina que ela seja especificamente destinada para a reparação futuramente, né, dos prejuízos causados pelo acidente às vítimas que estiveram atingidas direto ou indiretamente. Cabe recurso, porque o ordenamento jurídico prevê que dessa decisão cabe recurso. Então, o corpo jurídico da empresa, tão logo for notificado, ele vai avaliar e poderá recorrer ou não dessa decisão. Aí teremos que ver como que o Tribunal de Justiça se portará diante do recurso. A questão das multas, né? Foram aplicadas multas à empresa, né? E essas multas, você acredita que foram suficientes? Como que... Suficientes eu não diria. Eficiente talvez, porque o Ministério Público requereu o bloqueio de 11 bilhões. Então essa é uma medida eficiente para garantir a indenização futura das vítimas. Por sua vez, o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, determinou o bloqueio de 99 milhões. Então é outra medida para compensar os crimes ambientais. E o governo federal, através do IBAMA, também aplicou multas na ordem de 250 milhões que são destinados à reparação ambiental e também sociais pelo estrago causado. Então, não são suficientes, mas de imediato são eficientes. Agora a questão de Mariana, né, para cá, muita gente reclama que não teve as suas solicitações na justiça atendidas. Ainda há muito o que se fazer, né? 3 anos após, ainda tem causas que não foram julgadas na justiça. Verdade. Com o desastre de Mariana, o que a gente aprendeu de lá para cá é como não se deve fazer. No caso de Mariana, que a Vale também estava envolvida como uma das empresas responsáveis pela mineração, criou-se uma fundação que quase nada se pagou ou muito pouco. Então, o que se espera é que dessa vez a justiça ela haja com mais rapidez, que ela dê uma resposta maior e que ela haja também com rigidez, seja rigorosa na apuração e responsabilização dos envolvidos pelo acidente. Isso é o que se espera, pelo menos, da justiça nesse caso específico. O Jornal Super News volta em instantes, a gente continua falando sobre esses desdobramentos jurídicos do rompimento da barragem de Brumadinho. Voltamos já. Essa mulher que se arremessa fria e lúbrica em meus braços e nos seios, e me arrebata e me beija e balbucia, versos votos de amor em nomes feios. Essa mulher flor de melancolia, que se ri dos meus pálidos receios, a única entre todas a quem dei o carinhos que nunca as outras daria. Essa mulher que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem a ama, e guarda a marca dos meus dentes nela. Essa mulher é um mundo, uma cadela talvez, mas na moldura de uma cama. Nunca mulher nenhuma foi tão bela. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é ver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Estamos de volta com o Jornal Super News. Hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Jason Castro
para falar dos desdobramentos jurídicos da situação do rompimento da barragem de Brumadinho. Nós apuramos que 3 fiscais exerciam trabalho, né, de fiscalizar 435 barragens aqui no estado. Já tivemos o caso de Mariana em 2015, que a barragem se rompeu, 19 pessoas morreram. E agora, nesse novo rompimento, além de pessoas, moradores do local, né, do córrego de Feijão, temos também ali pessoas que eram trabalhadores da Vale. E isso gera um mal-estar em questão trabalhista, né, pois funcionários da empresa morreram nesse rompimento. Sim, vamos lá. De fato, o número de fiscais pelo Estado é insuficiente para poder cobrir todas as mineradoras que estão existentes no Estado. Então, isso deve mudar, provavelmente agora, com esse desastre, haverá uma pressão, a legislação deve ser endurecida, mas é uma questão mais política que caberá aos nossos deputados. Em relação às vítimas atingidas, que tiveram familiares, essas pessoas elas podem buscar na Justiça 2 tipos de indenização pelos danos pela tragédia, seja de cunho material e uma indenização de cunho moral. Assim, a indenização por danos materiais, ela busca reparar todo o prejuízo de natureza econômico decorrente da tragédia. Um exemplo disso é aquela pessoa que tem algum parente, como você bem disse, que era trabalhador da empresa ou da região que veio, infelizmente, virar a óbito. Então, essa pessoa, essa familiar que depende economicamente daquele trabalhador, poderá requerer na Justiça uma indenização correspondente ao valor que ele recebia em vida para poder se sustentar. Isso é a indenização por danos materiais. Por sua vez, a indenização por danos morais, ela busca compensar o sofrimento de todos os atingidos, seja ele atingidos diretamente ou indiretamente pela barragem. Então, essa é uma indenização extrapatrimonial, que a gente também conhecida, que não só aqueles que tiveram parente, mas todos que foram atingidos de certa forma pela barragem. Um exemplo disso é aquela pessoa que pode ficar sem água, que poderá cobrir na Justiça o dano moral por também esse aborrecimento, como ocorreu aqui na nossa região com o desastre da Samarco. O que infelizmente já está previsto lá, né, que vai acontecer, pois a água do rio Paraupeba já não pode ser utilizada se não tratada, né? Então envolve aí, questões econômicas também, né, o custo que as pessoas vão ter que utilizar para voltarem à vida ao normal e tudo mais, né? É uma questão muito complicada. E a justiça, a pessoa parente da vítima, ela com certeza deve entrar, né, com alguma ação, mas a justiça se porta nesse primeiro momento, no sentido de tem que proteger o cidadão e também pelo impacto ambiental, né? De primeiro momento, o Ministério Público já ajuizou uma ação civil pública contra a Vale, decorrente desse acidente. Dessa decisão, que foi a primeira ação feita, houve o bloqueio de 3 valores que assomam 11 bilhões de reais para poder garantir o custeio das vítimas. Paralelamente a isso, também teve uma ação trabalhista na comarca de Betim, que foi proferida a decisão ontem, garantindo um bloqueio de 1 bilhão e 600 mil para garantir a indenização de natureza trabalhista para aqueles funcionários das famílias dos funcionários que foram vítimas. Além disso, outras decisões ao longo do estado estão sendo proferidas, que a Justiça está suspendendo a atividade da mineração, não só ali na região de Brumadinho, como em outras mineradoras. Agora é aguardar mesmo o desdobramento da Justiça, porque ela certamente ela será acionada e vamos ver qual será a resposta que a Justiça vai dar, não só para as vítimas e familiares atingidos, como para toda a população do estado de Minas, para que essa tragédia não volte mais a acontecer. É o que se espera. Ok, doutor. Eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Super News. Eu agradeço o convite. Essa edição fica por aqui. Nós estamos consternados, né, com essa situação pelas quais passam as vítimas e os familiares e na certeza de que espera-se que justiça seja feita, né? De fato. Cada um que foi prejudicado nessa situação. A gente volta na próxima semana.